Professora Giancarla Bombonato, vamos falar nesta aula sobre a tecnologia aliada à segurança pública. Então, esta aula é para que você entenda como desenvolver uma redação em que o tema central seja a relação entre tecnologia e segurança pública, mas com alguns tópicos delimitados em relação a isso. Então, nós temos aqui uma proposta que vai trazer para você o assunto central e comandos acerca disso. Então, primeiro, você tem que entender, então, como é feita a atribuição de nota. Me acompanha agora em tela, olha só. Ao domínio de conteúdo serão atribuídos 13 pontos, tá? Então, aqui, ó, conteúdo, 13 pontos. E um pontinho aqui vai ser para a apresentação. Aí nós temos legibilidade, que é letra legível, respeito às margens, na hora de você transcrever o seu texto, e indicação de parágrafos. Aqui você tem que ter aquela linha, aquele espaço lá que a gente deixa antes de começar o parágrafo. E a estrutura textual, que é a organização das ideias em um texto estruturado. Temos aqui como textos de apoio alguns que falam sobre a tecnologia. Olha só. A tecnologia é uma importante aliada que permite a integração de dados e melhor análise, proporcionando o cruzamento de diferentes fontes de dados. Com melhores informações, é possível tornar o trabalho das polícias, tanto o patrulhamento como a investigação, mais efetivos, bem como potencializar o papel preventivo dos municípios. Diante da crescente sofisticação dos criminosos, que estão cada vez mais preparados para empreender diversos tipos de ações, a sociedade vem respondendo ao recorrer a também variados expedientes. Afinal de contas, por nem sempre poder contar com a atuação efetiva das forças públicas, com o objetivo de obter proteção física e patrimonial, melhorando a sensação de segurança, muitas pessoas e empresas têm buscado por alternativas de prevenção e de combate à atuação dos bandidos ofertadas pelo setor privado. Felizmente, nesse segmento, há investimentos constantes, tanto voltados para o desenvolvimento tecnológico quanto para a adoção de novos equipamentos. Aí, temos nosso comando. Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Vamos lá aqui, ó. A tecnologia a serviço da segurança pública. Então, veja que aqui, ó, nós temos a tecnologia a serviço da segurança pública. Então, isso daqui, ó, é o meu tema, é o meu assunto geral, tá? Isso aqui é o geral que a gente tem para a gente contextualizar o assunto. O que vai importar é que nós temos alguns aspectos que são os nossos tópicos e eles precisam, obrigatoriamente, eles devem ser desenvolvidos, não é opção. Veja que aqui, ó, 4 pontos esse tópico. 4 pontos, 4 pontos. Todos têm o mesmo peso, o mesmo valor. Então, você tem que falar de todos na mesma proporção, tá? Então, veja o primeiro tópico. Papel tecnologia no alcance de maior efetividade das políticas de segurança pública, a prevenção como remédio na luta contra a violência. Olha que tópico gigante. E olha o outro. Os maiores desafios dos municípios na implementação de ferramentas de apoio à prevenção. O que falta para combater a crise de violência no Brasil? Dados, inteligência ou estratégia. Então, veja que são tópicos bem extensos. O que a gente vai ter que cuidar? Entender o que cada um deles tem de informação central. Olha para mim um pouquinho aqui. Quando você tem tópicos assim, que eles são muito extensos, você tem que cuidar para falar realmente o que foi solicitado. Porque às vezes a gente pode falar um pouquinho de uma parte, não falar do tópico inteiro, ou não entender o que é que ele queria que vocês falassem. Então, cuidado com isso. Tópicos muito amplos, eles têm a tendência de deixar a gente um pouco confuso. Então, sempre tente compreender o que é que eu tenho que falar desse tópico, como é que eu vou abordar essa informação aqui. Então, venha comigo à tela. Olha só. O papel da tecnologia no alcance de maior efetividade das políticas de segurança pública. Então, vamos lá. O papel da tecnologia, a palavra papel pressupõe qual é a função, tá? Como é que a gente, como a gente usa, tá? Como usar essa tecnologia para que haja maior efetividade. E existe um recorte aqui, ó. Essa efetividade é a prevenção, cuidado, prevenção como remédio na luta contra a violência.
Então, não é só você trabalhar com repressão. Veja que tem um recorte aqui. Então, eu tenho que falar em algum momento desse papel aqui e da relação com a prevenção. Tem que relacionar essa parte aqui, ó. Relacionar o quê? Tecnologia e prevenção. Então, de alguma forma, eu preciso mostrar essa relação aqui, tá? Até porque o tópico ele faz essa especificidade aqui. Tópico 2. Os maiores desafios dos municípios na implementação de ferramentas de apoio à prevenção. Vamos lá. Os maiores não são todos. Quando eu falo em desafios, cuidado, tá? Desafios têm a ver com falhas, desafios têm a ver com problemas estruturais, problemas genéricos, tem a ver com dificuldades que podem ser encontradas. Então, você tem que mostrar quais são os desafios, tá? Não é para dar solução aqui. Cuidado que é para você mostrar, ó, quais são os desafios. Então, não é para você dar a solução, para você mostrar quais são os desafios, ou seja, as falhas, os problemas e as dificuldades. E aqui também, ó, na implementação de ferramentas de apoio à prevenção, tá? Lembre-se de que nós estamos falando aqui, ó, desde o início ali, sobre tecnologia. Então, quer dizer que você pode pensar assim, para colocar no seu texto, em ferramentas também ligadas, então, a essa ideia da tecnologia. Tópico 3 aqui. O que falta para combater a crise da violência no Brasil, tá? Então, o que falta quer dizer o que é que eu tenho que fazer ainda. Nós temos uma crise aqui de violência. Então, o que a gente tem que fazer? Aí veja que eu tenho aqui dois pontos que mostram dados, inteligência ou estratégia. Esse ou aqui não é excludente, tá? Posso falar que os três? Eu acho que faltam dados, eu acho que falta inteligência e eu acho que faltam estratégias, tá? Beleza. Ah, não, mas eu acho que inteligência e estratégia estão ligados, também pode falar. Eu acho que dados e inteligência e estratégia, todos estão interligados. Então, aqui você vai optar. Então, aqui você tem que definir, antes de começar a escrever, o que é que você vai querer colocar. Se é os três, se é só um deles, se são dois, se um influencia o outro. Então, você tem que mostrar e definir isso antes, tá? Para não chegar na hora e ficar perdido e falar de tudo e não falar nada ao mesmo tempo. Então, não é só falar o que fala, falta estratégia, tá? Beleza, você escolheu. Depois você perguntar assim, por que falta estratégia? Falta inteligência. Por que falta inteligência? Então, você precisa responder isso no seu texto. Não pode deixar informação genérica aqui, senão você vai deixar o texto prejudicado, beleza? Volte um pouquinho agora aqui. E a gente vai cuidar agora. Nós temos, nesse caso aqui, uma proposta que ela trabalha assim. Vamos pensar agora aqui no quadro. Ó, venha comigo. Nós temos, então, um texto genérico que é a tecnologia, aqui, ó, tá? E eu tenho a relação direta com a segurança pública, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma relação com a segurança pública. Muito bem. Aí, nós temos 3 tópicos e eles são assim. O tópico 1, ele fala da tecnologia e fala da prevenção. O tópico 2 fala dos desafios. E o tópico 3 é como se fosse quase uma solução. Então, posso usar o tópico 3 como conclusão? Pode, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos dividir assim nosso texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos fazer aqui, ó, em 4 parágrafos, tá? Então, nós vamos deixar aqui, ó, aqui a introdução, aqui o desenvolvimento e aqui a conclusão. Então, na introdução, nós vamos fazer o quê? Base, tá? Que é um padrão que você pode usar sempre. Apresentar o tema, que é o assunto, e os tópicos. Claro que você vai perceber, depois na versão final que eu vou te mostrar, que se eu copiar os tópicos integralmente ali, vamos fazer uma introdução de 8, 10 linhas, e não dá.
Então, aqui, nessa proposta, eu vou precisar fazer o quê? Uma paráfrase. Não dá para eu copiar tudo que vai ficar muito extensa a minha introdução. Muito bem. Aí eu vou colocar o que aqui, ó? Aqui eu já vou apresentar e esclarecer o tópico 1. Aqui eu vou organizar o tópico 2. E aqui eu vou fazer o quê? Mostrar e discutir o tópico 3. Então, eu já vou usar o tópico 3, como ele sugere aí praticamente uma forma de solução, então eu já coloco na conclusão. Então, eu faço aqui um texto em 4 parágrafos, tá? Não tem problema, você pode fazer isso, pode organizar o texto em 4 parágrafos, desde que você faça o quê? Cada tópico em um parágrafo diferente. É isso que você tem que fazer. Cada tópico em um parágrafo diferente. Isso é cara de texto que há comando. Então, os tópicos não são opções. Não é para você falar, posso pegar o tópico 1 e falar em 10 linhas? Não. Veja que você tem que determinar mais ou menos uma quantidade parecida de linhas, tá? A introdução pode ser um pouquinho menor e a conclusão também. O maior pode deixar para cá, desenvolvimento, tá? Que ele é o que vai te dar nota. Como eu vou usar o tópico 3 na conclusão, então eu vou tentar dar uma ênfase parecida a todos eles. Por quê? Porque aqui é que eu tenho que mostrar que eu tenho um texto com comandos e eu vou falar de cada um deles, tá? Sempre tenha esse cuidado para você não fazer um texto em que ele fique muito vago ou você fale muito de um e pouco de outro aqui. Vamos lá comigo? Vamos lá então, me acompanhe em tela para a gente ver agora nosso primeiro parágrafo aqui, como é que ele ficou. Olha só. Nesse parágrafo de introdução, a ideia foi trabalhar um pouco com a palavra violência, especificamente o quê? Combater a violência. Então, veja que segurança pública tem tudo a ver com o combate à violência. Muito bem. Aí, na sequência, foi feita uma frase que falou da segurança pública e uso da tecnologia. Então, a gente tem aqui, ó, segurança pública e tecnologia. E para fechar aqui, nós tivemos então os tópicos, mas os tópicos de forma sintética. Foi feita uma síntese apenas, são tópicos muito longos, né? Então veja como ele foi construído. No parágrafo sequencial, como nós tínhamos tópicos muito longos, aí você percebe que o tópico ele é praticamente reproduzido aqui no início, ó. Claro, feito uma paráfrase aqui, então nós temos o tópico ali organizado, né? Aí depois, como a ideia era falar do papel, né? O tópico falava do papel da tecnologia, aí nós temos o quê? Vários exemplos, ó. Podem ser empregados, por exemplo, aí foram dados vários exemplos em relação a esses meios tecnológicos. Como o tópico ele queria que você mostrasse o papel, então, aqui fica muito bom você ir direto ao assunto. Não é para mostrar ou explicar os recursos tecnológicos ou explicar mais alguma coisa, não é. É para você mostrar na prática exemplos que atestem esse papel aqui, e só isso. Aí, no parágrafo seguinte, nós temos o quê? Desafios, ó. De novo, aquela retomada ao tópico mesmo, ó. Os maiores desafios dos municípios para implementar ferramentas de apoio à prevenção. Quando eu falo, então, em desafios, você vai sempre se lembrar de que há falhas. Como é que foi organizado aqui? 2 desafios, desafio 1, desafio 2. Foi apresentado o desafio, aí foi feito, a partir disso, um esclarecimento, né? A ideia foi esclarecer, ó, houve um esclarecimento, aqui também, ó, um esclarecimento em relação a isso daqui, para que eu tenha bem marcada aqui essa ideia de mostrar e esclarecer. Não basta apenas você só mostrar, mas tem que ter esse a mais aqui. E no último parágrafo, como ele já é um parágrafo de tópico 3, aqui nós temos aqui, ó, o tópico 3 já usado como conclusão. Então, você vai ter que ter uma cara disso. Para ficar isso melhor, aí você começa já dando uma ideia de finalização, ó, em relação a toda essa discussão, porque a conclusão, ela reafirma o texto. Então, você coloque um tópico, um tipo de conectivo, que já mostre isso. Aí, o que acontece?
nós temos de novo o tópico marcado, ó. O Brasil tem várias limitações quando se trata de prevenir ou reduzir a violência. E isso se deve, em grande parte, à falta de estratégia. Aí que eu tenho aqui, ó. Então, eu coloquei o tópico, marquei aqui o tópico 3. Na sequência, eu já trouxe um esclarecimento, tá? Um esclarecimento. Trouxe mais uma informação aqui, mais um esclarecimento, tá? E no final eu fiz um fechamento, ó. Essa frase aqui final é como se fosse a minha conclusão, é uma frase de conclusão. Por que isso é importante que você faça? Porque como eu usei o último tópico como conclusão, é legal que você faça uma frase de conclusão, pelo menos para encerrar o texto, tá? Então, veja que aqui, daí, eu coloquei aqui, ó, no primeiro estratégia, depois dados e para fechar aqui inteligência, tá? Então, nesse caso aqui, perceba que é só uma frase, em vez de ter um parágrafo de conclusão, você tem uma frase de conclusão, beleza? Então, volte um pouquinho aqui. Qual o seu cuidado? Entender que um texto tem que ser sempre organizado. Você tem que pensar em como fazer isso e tem que estar muito, muito claro para o corretor. É ele que tem que entender isso. É ele que tem que entender o que você colocou, não você. Você não faz isso para você, você faz isso para um corretor, para que ele entenda isso de forma clara, sem causar duplo sentido. Muito bem? Sugestão: elabore a sua própria redação a partir deste tema, né? Pode usar como ponto de apoio, não copie da redação que eu mostrei agora, mas você pode ler para ter uma ideia, mas faça a sua redação. Ah, posso fazer em 5 parágrafos? Fica a seu critério, não tem problema aqui, tá? Importante que você não esqueça da regra máxima. Cada tópico em um parágrafo diferente. Legal? Então, bons estudos e até o próximo encontro.